E aí a gente entra em uma série de problemas da experimentação, que eu acho que tem que haver, que eu acho que precisa de fato existir, mesmo essa experimentação clínica, mas aí você precisa compreender, né, que há uma série muito grande de fatores que não podem ser deixados de lado, eles têm que ser compreendidos como fatores que perturbam o experimento. A equação pessoal do médico é a equação pessoal do paciente. A experiência daquela pessoa que está fazendo a experimentação, ela não é desprezível, né? Uma coisa que eu conversava ontem com um dos colegas que participou da mesa comigo no encontro de psiquiatria, é que em vários desses experimentos, né, em que você junta, acompanha determinados pacientes durante um certo tempo para ver se há efetividade de determinadas psicoterapias, eles são pacientes que são selecionados de uma maneira ideal, eles não usam álcool, não usam drogas, não tem comorbidade. Então, eles são pacientes que raramente vão acontecer na realidade, né? Você vai ter pacientes com comorbidades, com que usam álcool, usam drogas, etc, 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 né? Além disso, o experimento, ele vai trazer essa visão racional, porém real, né? E ela vai dar uma visão estatística dessa realidade. E qual é o problema disso, né? O problema é a maneira como isso é abordado na psicologia, né? Porque na psicologia, o discurso que se criou não é um discurso epistemológico, é um discurso político, é um discurso de poder, né? De deslegitimação de áreas do campo da psicologia e legitimação de outras áreas porque são científicas, né? Que obviamente é um discurso de poder. E aí a grande questão que se coloca é, primeiro, né? Beleza. Suponha que tenha alguma prática que chegou a 99%. Se o seu paciente for 1%, ferrou. Aquilo não vai dar certo. E, em geral, o discurso que se estabelece acerca da psicologia baseada em evidências, ele é um discurso de um certo cientismo, de um certo cientificismo, que acaba sendo uma espécie de neopositivismo, por falta de um nome melhor. Porque ele nega a influência da individualidade. Ele coloca, não, essa aqui é a melhor, deve ser adotada porque é a melhor, independente do que você acha do seu raciocínio clínico, da situação específica. E é preciso levar em consideração a situação específica do paciente. É preciso levar em consideração o seu raciocínio clínico. É preciso levar em consideração a sua experiência. É preciso levar em consideração as suas próprias inclinações e as suas preferências. Porque você pode preferir outro tipo de abordagem e isso influi. Porque a sugestão é inescapável na clínica, né? E há uma tentativa que é um pouco tola e neopositivista de anular a individualidade do médico. Não, se a evidência é essa, ele vai ter que fazer isso. O que é absurdo, né? Que é o dogmatismo desse autor que eu falava, né? A questão de demarcação, ela leva a esse tipo de dogmatismo, né? E aí você quebra o paradoxo que o Jung vai colocar como fundamental. O individual não importa para o genérico. Não interessa o paciente, não interessa você. Interessa que determinada estatística chegou a determinada conclusão, né? Que nem necessariamente um experimento que é feito nos Estados Unidos ou que é feito na Inglaterra, ele precisa ser refeito no Brasil, nas condições brasileiras, por exemplo, porque condições culturais afetam decisivamente a psicoterapia. E isso é inescapável. Questões linguísticas afetam a psicoterapia. O problema desse tipo de experimentação é que isso existem tantos e tais fatores não controláveis experimentalmente e que afetam o resultado, que por mais que seja importante que haja esse tipo de experimento, ele precisa sempre ser visto com muitas reservas, né? Não é possível ter um padrão ouro, né, na psicologia, porque há uma variação significativa
da individualidade do médico e da individualidade do paciente. Então, um padrão ouro, ele simplesmente romperia com o paradoxo fundamental que o Jung propõe, e levaria a um descaso com relação à particularidade, à individualidade dos casos, né? Que isso não pode ser descartado. Porque isso é o fundamental, né? Isso é algo que não pode ser simplesmente, não, porque se chegou a uma conclusão experimental que isso aqui é o melhor, então acabou. Não, né? Porque aí eu estou descartando a individualidade do paciente e a individualidade do médico. E nem em medicina é assim. E é uma doidice. Eu vou contar uma anedota, e obviamente tem valor anedótico. Eu tenho refluxo. E aí eu tive que fazer um exame que é horroroso. Você enfia um cano no seu nariz para sair na garganta, e você tem que fazer isso com, 3 metros. Você não pode engolir. Tem que ficar sem engolir até, e aí vai medindo a pressão, é um inferno. E aí, ao final do exame, eu perguntei, olha, e aí? Eu faço ou não faço a cirurgia? Aí o médico virou para mim e falou, não sei. Depende. Depende da literatura que o seu médico adota. Tem umas literaturas que dizem que basta o tratamento medicamentoso e alimentar, e tem outras que dizem que é cirurgia. Não é? A grande questão é que não existe uma saída mágica universal para o problema humano. O problema humano, ele não permite, né, uma saída única, né, redutiva. Simplesmente não é possível, né? Além disso, essa história, né, o padrão ouro, isso aí é o que deve ser usado, porque não sei o que, tará. De novo, né, na mesa que eu participei, um dos participantes, um excelente pesquisador, ele mostrou que foi feita uma série de pesquisas com as 7 psicoterapias, pensadas para borderline, e todas eram boas. Todas apresentavam mais ou menos 25% de resposta, e eram positivas, tinha alguns elementos em comum, mas bastante diferentes. E aí o critério que ele começou a pensar ali eram outros critérios, né? Tem umas que têm conceitos muito difíceis e demandam um treinamento muito longo, já tem outros que são mais simples, demandam um treinamento bem mais curto e permitem uma maior vulgarização disso, ou seja, uma generalização, um aprendizado maior disso, etc, etc. Né? Inclusive uma constatação de que em transtorno de personalidade não tem uma saída medicamentosa e a saída psicoterapêutica, né? Porque o Jung já dizia na década de 30 que quando você diagnostica um problema psicológico, você pode dizer que o tratamento também deve ser psicológico. Né? Então, o problema não são os experimentos, o problema não é a psicologia baseada em evidência, o problema é uma interpretação dogmática, epistemologicamente rasa e politicamente complicada acerca disso e da noção de ciência, né? Esse é o real problema, né? Além disso, simplesmente o macaqueamento, né, da medicina também não é uma coisa boa. E aí você tem uma série de problemas também com relação a alguns desses experimentos, né? Por exemplo, você faz uma série de perguntas para saber se a pessoa melhorou da depressão. Faz um tratamento. E aí manda dizer, de 0 a 5, melhorou quanto? A pessoa bota 4. Isso não é um dado objetivo. Esse é um dado subjetivo. E na maioria das pesquisas é tratado como se fosse um dado objetivo. Isso aí já é uma falha metodológica terrível. E uma das minhas alunas, a Débora, que trabalha com bioestatística, ela disse que foi que trabalhar com o pessoal da medicina e a galera, tá tudo errado. Porque esse 5 aí que vocês estão achando que é um número, não é um número. Ele é um dado qualitativo ordinal. O que acrescenta um outro grau de crítica a isso, né? Por exemplo, para citar apenas um exemplo de dificuldade metodológica. E aí a grande questão é uma honestidade intelectual e metodológica com relação a isso, sem inflacionar a importância disso, entendendo que tem uma importância, entendendo que é justo. Que você pergunte quais são as evidências que você tem, em quais evidências você se baseia, no que você se baseia, né? É justíssimo você perguntar isso, né? Mas aí, de novo, né? A dificuldade que é uma apreensão epistemológica rasteira, um certo cientismo,
um neopositivismo numa questão de uma objetividade que não existe em canto nenhum, que não é possível, né? Um dado que é obviamente político, né? E, além disso, essa moda de ciência e pseudociência é uma bobagem, né? Um dogmatismo rasteiro. Um dia eu faço um vídeo explicando por que o Popper se preocupa com isso, qual a importância disso. Hoje em dia, epistemologicamente, o que é que importa. Existem outros enfoques possíveis do Prigogine, da Susan Haack, de uma série de outros epistemólogos que vão se preocupar com outras questões, né? Mas na psicologia, especificamente, isso é um debate muito deslocado, muito ansioso, que visa desqualificar campos consagrados da psicologia, como a psicanálise, né? Não vou aqui fazer papel de advogado da psicanálise, os psicanalistas que façam, né? Mas uma caricatura de falar das psicodinâmicas, que não são não sei o quê, tarará, e que no fundo é uma tremenda de uma bobagem. Né? O problema é esse, o problema não é a psicologia baseada em evidência. Quanto mais evidências nós acumularmos, melhor, pô. Nós somos pragmáticos, nós somos empiristas, tem que ter evidência mesmo, né? Não é para não ter. A grande questão é a falta de criticidade, o uso político desses experimentos e a falta da percepção daquilo que o próprio Popper falava e que é fundamental mesmo. Aí ele acertou, e ele está certo mesmo. A ciência é conjectural. Pode ser que daqui a 6 meses se faça uma série de experimentos diferentes em que se corrijam uma série de fatores, descubra essa metodologia mais interessante e perceba que a TCC, ao invés de fazer bem, faz mal. Mesmo que não era isso, o pessoal fica falando da nutrição, né? Não, o ovo fazia mal, agora faz bem. É isso, ciência conjectural. E aí fica se falando do Popper e se esquece disso, né? Que esse tipo de dogmatismo ele não é interessante, não leva a nada, né? Não tem serventia. Então, ótimo que tem experimentos, ótimo que tem evidências. Quanto mais evidências, mais empiria, melhor. Não é pior, não, é melhor. A grande questão é que a gente tem que ter uma consciência metodológica, uma consciência epistemológica, da maneira como nós avaliamos e interpretamos. Porque não basta dizer que teve um experimento, e é um experimento científico, e ele deu esse resultado. Não. Eu tenho que me posicionar criticamente diante disso. A postura que o pessoal da psicologia tem é mais ou menos essa. E eu vou contar de novo uma anedota. Eu já fui professor universitário de graduação, hoje em dia eu atuo apenas na pós-graduação, mas aí uma professora engravidou e mandaram dar aula de humanismo, né? Aí eu fui ler lá os filósofos, né? E eu tive uma dedicação especial ao Russell. E eu li um monte de coisa dele, as conferências de Paris e tal, não sei o quê. E aí chegou uma aluna, e ela disse, a professora passou esses artigos, né? Aí eu peguei um dos artigos, aí deu uma e disse assim, eu não concordo, não. Eu não acho que o Russell estava pesquisando isso, não. O interesse dele era esse, assim, o texto. Ela tomou um susto. Não, mas esse é um artigo científico. Sendo que eu sou historiador. A primeira coisa que você aprende é desacralizar o livro de história. Que o conhecimento historiográfico se produz em sala de aula e que você vai sempre encarar criticamente aquilo ali, o livro, e vai criticar a metodologia, etc, etc, etc. Mas há uma certa sacralização ingênua da pesquisa científica, sem entender que a ciência é conjectural, sem entender que há uma série de elementos irracionais que não são contemplados por aquilo ali, que aquilo não é uma representação da realidade, mas uma idealização da realidade, e que pode mudar amanhã, né? Beleza? Então, essa é a minha posição com relação a isso.